Iniciamos, né? A marcha caminhada, né? Com, com a vara de arroz, ó. Na semana 60, na semana 60. Aminal sim, de arroz, ó. Então vamos iniciando, né? Eu digo que o que está pronto não tem mais o que fazer. Agora, o que não está pronto, há necessidade de se fazer. Então vamos continuar marchando. Tá? Para onde, ó Rosa? Para a nossa liberdade eterna. Nos livramos completamente de toda a mentira instituída no templo, ou no coração, na mente dos humanos. Né? E você ainda necessita, né, de anunciar, né? Você anuncia a seu além, a salvação, né? A verdade expressa e real. Você tem a dignidade de dizer, olha, deixa eu te falar, você está aí buscando um Criador, buscando o Messias, o Salvador. Ele está aqui em terra, tá? Ele é o Yahushua. É um homem que está em terra. Você tem essa dignidade. Você não tem que provar nas escrituras nada para ninguém. Eu estou aqui. Apresenta a mim para ele e pronto. Você não tem que discutir escritura com ninguém, discutir Bíblia, nada disso. Isso aí, provar por A mais B, ou C, ou D, ou E, o I está aqui, o Y, o Yahushua. Não, não tem mais o que se fazer, gente. Não tem mais o que se discutir, é aceitar, pronto. E viver. Você quer continuar na escravidão ainda? Você não está marchando para, para sair do seu cumprimento de pena. Você está aí achando tão tranquilo aí, né? Não, tem que marchar, saiu, ué. O tempo vai passando e nós estamos vindo do nosso fim para a nossa liberdade. Agora, se você estiver esperando aí acontecer mais alguma coisa aí, para que o Messias venha, né? Eu penso que você está verdadeiramente muito atarefado, muito angustiado, muito sobrecarregado e não consegue alçar os seus olhos na estatura de um homem e dilatar os ouvidos e o entendimento para entender que as escrituras se cumpriram. Tudo que foi dito no passado se cumpriu. Você quer viver no passado? Você está como uma peça de museu, cheia de poeira, cheia de telha de aranha. Porque você não andou para frente. Você permaneceu estático. O meu exército está marchando em direção à liberdade, né? Em, em direção ao alvo, verdadeiramente é romper com tudo as prisões, as cadeias que nos prendem, e você continua aí, acomodado, acomodada, ainda se deleitando nos pratos do rei de Babilônia, achando bom essa comida, né? Tá, tá te fazendo bem, tá? Tá. Você não tá com o estômago queimando, não? Não? Não tá tendo enjoo, não? Você tá gostando. Realmente você tá gostando ainda. Você tá aí nessas fábulas, essas mentiras que o sistema
operacional, né? E ostensivo, religioso, implantou sobre você. E você está gostando disso, está gostando, né? Eu já abria a porta do sepulcro, já arrebentei as portas das prisões. Você tá aí ainda? Sai para fora, só. Sai desse lugar aí que tá te aprisionando, só. E entenda que eu estou aqui. Não, não existe Messias lá em cima, não. Não existe Criador lá em cima, não. Ou Criador, ou Salvador. Tá? Nós sempre estivemos aqui em terra e maiormente agora eu verdadeiramente eu me revelei ao mundo. Haver-se-ia um tempo em que isso aconteceria, né? Se você não acredita em mim, como que você poderia me revelar para alguém? Não tem como. Eu mesmo deveria me revelar, você tem que acreditar. Nas escrituras, eu nunca neguei que eu sou o filho do homem. Nunca neguei. Isso aí, vocês não têm assim a totalidade das escrituras. Você não sabe os bastidores da escritura. Você não sabe. Os bastidores da escritura, ela se dá na minha vida aqui, na minha estadia aqui. Isso que é o verdadeiro bastidor da escritura. É que não está escrito. Mas eu estou falando e as pessoas que me conhecem, que me veem nas ruas, nos lugares, em todo tipo de lugar, elas podem, quando me viram assim, não, esse aí fez isso, fez aquilo. Então, né, e ela vai dizer, não, ele nunca negou que ele é o Messias. Ele não. Esse homem aí, ele nunca negou. Ele nunca negou. Você pode ir de norte a sul, de leste a oeste nesse Brasil, nessa terra. No início as pessoas zombavam muito de mim, né? Mas eu continuava firme, não, eu sou Yahushua. Ah, você é o ídolo, né? Falar, você é o ídolo, tá? Eu falei assim, você está falando que eu sou o ídolo, né? Mas eu sou Yahushua, tá? Eu sou Yahushua. Aí eles me relacionavam com o ídolo. Eu falei, não, eu sou Yahushua. Eu sou Yahushua. E se você espera um Messias, eu estou aqui. Aí eu quero ver se a sua emunaú, se a sua fé em mim, se a sua busca e procura é verdadeira. Eu estou aqui. Você esperava o Messias com outro nome? Ok. Mas você me vê e faz menção de você do Messias. Então quer dizer, eu sou o Messias. Mas eu não posso ser tão condizente com o pecado e com a mentira e com o espírito do engano, do erro, que é o falso profeta, né, gente? É o espírito religioso. Eu não posso ser tão covarde de dizer a você, não, eu sou o ídolo mesmo, tá? Aí, exatamente nessa hora você ia zombar de mim. Você ia zombar de mim, exatamente só você ia zombar de mim. Aí você me venceria, mas como eu venci o mundo e todas as tentações desse mundo, eu fui muito firme, eu sou Yahushua. Quer dizer, né, o falso Messias, eles aceitam como é o verdadeiro. Não aceitaram. Mas há outros que verdadeiramente disseram diferente. Falou assim, você é o criador do mundo mesmo. Você é o salvador do mundo. Você é o salvador do mundo. Eu falei assim, por que você está falando que eu sou? Ele falou assim, só de olhar para você e ouvir a sua voz e ver o seu jeito de andar, o seu jeito de olhar, eu estou vendo os seus olhos que você verdadeiramente é o Messias. E a pessoa, ela se revelou, né? E eu me rebelei nela, assim, sem muita força, sem muita força. Foi um coração contrito, né? Um coração sedento que verdadeiramente me buscava, né? Aí disse, eu te encontrei, eu tô tranquilo agora. Eu te encontrei. Como você chama? Você é Yahushua. Meio Yahushua. Esse é o verdadeiro nome que foi te escondido. Aí eu ensino o nome. E ali, né?
é selado ali um encontro, né, eterno, porque ele sempre, quando ele me vê nas vidas dele, ele fala assim, você é o Messias. Ele vai viver para sempre, porque ele tem a minha vida, né? Então é isso. E por mais que as pessoas, os sistemas existentes, né, dentro de um sistema grande, todo tipo de sistema que existe, operacional, né, administrativo, estrutural, governamental, de toda espécie na sociedade humana, né, nas periferias, nos grandes centros urbanos, por mais que eles se esforçar para fazer algo diferente que não está estabelecido por mim, não vai vingar, não vai ser. O vento que eu trago sobre a terra, esse vento, ele se incumbirá de realizar toda a obra que eu necessito de fazer na terra. O vento. Escuta o vento. Ele sopra. Ele vai fazer tudo o que é necessário. E nisso você vai ver o meu abial, o meu poder que eu tenho. É um poder tão grande, sem me esforçar muito. O vento, ele vai fazer tudo o que necessita nos universos, nos mundos, nos ecossistemas humano, animal, vegetal, mineral, aquático, né? Toda a flora, tudo que existe, tudo que você vê e tudo que você não vê, o vento, ele realizará toda a obra. Ele verdadeiramente, ele sou eu. E ninguém vai me ver eu fazendo a obra. Eu vou fazer espontaneamente e não vou pedir licença a ninguém. Com licença, por favor. Não, eu estou fazendo, porque estou fazendo para o bem. Você não pode ver o vento. Não tem como você impedir o vento. Você não tem como. Você não tem como parar o vento. Não existe nenhuma técnica na Terra e no mundo e na ciência que pode parar o vento. O vento é imparável, ele é intocável. Ninguém pode tocar no vento. Sou eu. Ninguém. Sou eu. Eu sou o vento. E eu vou fazer essa obra pelo vento. Em toda a terra. Eu vou abrir os livros aonde tem que abrir. Vou dar a sentença que tem que dar. Eu vou mudar tudo de lugar que é necessário. É necessidade da minha obra. Tudo que houver de ser mudado, eu vou mudar. Transformado, eu vou transformar. Tudo que eu tiver de extinguir, eu vou extinguir. Eu vou tirar da terra. Verdadeiramente é uma obra de grande peso, de cunho, de muito poder, de muito abialro. E não adianta alguém se opor. Ninguém terá condições, força, inteligência, rócuma, sabedoria de parar a obra do vento, a obra de Alruxa sobre a terra. Não há força, não há exércitos, não há governo, não há lei, não há concentração de povos, não há multidão que possa impedir o vento. Silenciosamente, eu vou fazer a minha obra. Ou com muito ruído, com muito som, eu vou fazer a minha obra. A minha obra, ela será
ela não é possível você imaginar como ela é feita. Ela é inimaginável. Não há como você descrever o teor de autenticidade e eficiência da obra que eu trago sobre toda a terra. Nessa semana de exílio, semana 60. Porque aí foi o tempo de muita mortandade, de muita prisão, aí, eloquente. Ela foi 10 vezes maior ainda do que acontecera no Garden, no jardim. Ela foi de um teor de 10 vezes maior, de veemência, de força para matar, para extrair toda a memória de um povo. E nesta semana eu estou liberando o vento para soprar em toda a terra, tirar a poeira dos livros, dos escritos, das mentes humanas e fazer um grande movimento, um grande reboliço. Será um burburinho de grande extensão, de norte, sul, de leste a oeste. A minha palavra, ela voltará em meu corpo somente depois que eu estiver totalmente satisfeito do que eu tenho de fazer em toda a terra. É necessário, é mister, que isso se realize. Né? E somente poderia ser feito isso com a minha presença aqui, no mundo das ações, no mundo da criação, do mundo visível, do mundo concreto, aonde toda a rócuma sabedoria, todo o entendimento, toda a força, a bravura, a raça, a persistência se manifestou no ser humano para lutar e para modificar e transformar aquilo que te mata em vida. Eu vou executar essa tarefa com grande eloquência em toda a terra. Vamos recuperar tudo o que perdemos. Tudo. O meu povo, ele foi dilacerado. Ele foi esmagado ao extremo. E agora eu retomo as memórias, as origens. E liberto o meu povo. Mesmo ainda tendo que marchar. Por mais tempo. Por 420 anos. Mas vamos marchar. Esses restantes 420 anos. Nestas exortações, nessas colocações e nessas tarefas em que o Messias realiza sobre a face da terra. O que
se tem que fazer, Yahushua, o que se tem que fazer, Yahushua, nesta vida, para que a vida tenha gosto, né? Yahushua, para que a vida tenha alegria, para que a vida tenha sentido, Yahushua, porque a gente faz quase que as mesmas coisas sempre, né? Mas qual é o objetivo da vida, Yahushua? O que você pode me dizer para que a vida tenha mais gosto, que nós possamos sentir verdadeiramente o gosto verdadeiro da vida? Eu digo, sob o teor da minha vara, da minha palavra. É ser correto com todos os que se encontram em sua volta. E com todos aqueles que se encontram à distância de você. E só assim, filho meu, e só assim, filha minha, a vida terá gosto e sentido de se viver. É isso. A partir do momento em que você não é correto com, com uma pessoa, com um ser humano, e em todas as áreas da sua vida, você tem que procurar ser correto. Ser correto, gente. O que é ser correto, Rosa? É dizer a verdade. É se comportar com verdade, com transparência. Que você não use o engodo. E Rosa, o que é esse engodo? É a arte de enganar. Aí você está sendo correto com todos? E quando você é correto com todos, não existe em você princípio de trevas, princípio de perversidade, não existe. Eu tenho que ser correto só com os que eu estou vendo na minha volta? Não. Com todos os seres que estão à sua distância, que estão em outros países, em outros estados. Você tem que continuar sendo correto. Mas eles não estão perto de mim, mas há uma série de formas que você pode não ser correto com as pessoas à distância. Nas comunicações, nas transações à distância, em tudo. Então você deve procurar ser correto, não somente quando não estão te vendo, mas não somente quando você está à vista das pessoas, mas quando você não está à vista das pessoas também. Você tem que procurar ser correto, e só assim a vida terá sentido, e valor, e gosto. Aí você começa a desfrutar da eternidade. Isso são fundamentos eternos do meu reino. E a Rússia, mas alguém não gostou disso? Sim. Milhares, milhões, bilhões de seres não gostaram dessa minha forma de governar. Não. Eles queriam verdadeiramente ser incorreto uns com os outros. E eu disse prontamente, olha, dessa maneira, na minha presença, não podem permanecer. É uma desarmonia muito grande diante dos meus fundamentos, dos meus preceitos e da estrutura orgânica do meu reino. Por favor, se retirem. Por obséquio, se retirem. E façam conforme vocês querem fazer. Aí vieram aqui, neste mundo, e orquestraram tudo quanto fizeram. Mas eu disse bem a eles, façam conforme vocês querem fazer, mas haverá consequências. Não pensem vocês. Não pensem vocês que os vossos atos não terão consequência. Terão. Em algum tempo eu estarei.
Aonde vocês estiverem lá também. Porque eu não estou dando a terra para vocês. Eu não estou dando o mundo para vocês. Eu estou apenas permitindo de vocês estarem lá. Mas em algum tempo eu irei lá para executar toda a minha tzaldokial, a minha justiça. Porque eu bem sei da vossa perversidade. Vocês se mostraram bem perversos aqui, sem mudar uma palavra. Eu tenho que ser transparente com todos vocês. E seguir. Encontraram a fragilidade humana, né? Encontraram também as mesmas moléculas para se aglutinar, né? As pessoas que verdadeiramente entendem que não precisa ser corretas, né? Não precisa ser sincero, não precisa dizer a verdade, né? Aí foram se aglutinando e ficou essa guerra na Terra. E eu vim agora para os tzaddikim. Quem é os tzaddikim? Os corretos. Chamaram de justo, né? Eu vim para esses. Esses me seguirão. Esses ouvirão a minha voz. Porque esses buscam esses fundamentos eternos. Os demais não prosperarão. Os demais não subsistirão. Porque eles mesmos se engolirão uns aos outros. Não há como esse reino subsistir. E o próprio vento que trago sobre a terra, né, executará a separação do joio e do trigo, do inso e do comestível, do necessário e do desnecessário. O que você faz com aquilo que não é necessário mais, Yahushua? E que nunca, na realidade, foi, que só sufocou a sua transformação? É o fogo. Deixa-se secar, não deixa que nenhuma semente dele se espalhe, tenha bastante cuidado e lance no fogo, um fogo bem eloquente, para que não exista possibilidade, um fogo verdadeiramente eterno, para que não exista a possibilidade de essa semente, que só serve para sufocar a agricultura, a sua plantação, voltem a germinar outra vez. O fogo tem que ser veemente. A condição de eterno é até quando verdadeiramente terminar de queimar tudo que tem que queimar, não ficar uma semente, uma raiz, um ramo. Tem que ficar observando. Você observa o fogo, Roxo? Eu, sim, com a minha vara. Eu vou, essa função eu faço bem feita. Isso aí, isso é função minha, né? Isso é função minha. Porque eu sei muito bem o que eu vou tirar da agricultura. Eu não vou queimar o alimento que me é bem necessário, as minhas sementes que me darão a prosperidade, que me darão a sequência da minha plantação por milhões de anos. Essa eu não vou destruir, a minha semente, não. O que não é minha semente verdadeiramente será desarraigado, será totalmente queimado para cumprir a profecia do meu profeta, do meu navio. Não restará, não ficará nem raiz e nem ramo que não seja queimado. Não restará nem raiz e nem ramo. Isso é a purificação que é trazida sobre toda a terra. Não há como dizer o contrário. Eu tenho que ser correto, eu tenho que dizer da verdade. Roxo, mas você não se comove com isso? Não. Isso é a minha tzaddokial. Os seus malarim, os seus anjos, seus querubim,
seus serafim, seus arcaniarro, os seus poderes, seus principados, suas potestades, os seus governos, seus tronos, seus domínios, eles não, os, os seus discípulos, os seus alunos, os seus filhos, suas filhas, eles não se comovem, não entristecem, não choram com isso, não. Nós somos bem firmes nisso. Não existe essa comoção, essa emoção fica por parte das igrejas. E por parte do engodo e da enrolação que existe sobre a terra. Aqui não, aqui verdadeiramente nós não nos comoveremos com isso. Nós estamos firmes para executar as nossas tarefas. Temos que limpar toda a terra. Temos que limpar toda a nossa plantação, toda a nossa agricultura, para que nós não venhamos a ser consumidos pela grande praga que está sobre a terra. Então nós temos que verdadeiramente fazer valer a nossa existência e a condição de nós vivemos para sempre. E começa aí comigo. Porque a praga, ela lastra muito mais do que o alimento, tá? Porque ela não tem compromisso. Ela não tem compromisso de te alimentar, não tem compromisso, ela não trabalha para te alimentar. Ela é só para ela. Isso aí é o reino de Satã. Essa elite dominadora sobre a terra. Esses grandes governantes, com esses impérios, com esses castelos que eles têm, à frente das nações, e toda a sua cúpula empresarial, todo governo tem as suas empresas, né, gente? Então, é onde eles fazem a lavação do dinheiro, né? É um conchavo, né? Empresarial e governamental, né? E religioso, né? E também do seu segurança, né? Da área de segurança da nação, né? Todas as forças, né? Tem lá os seus grupos, tem lá os seus segredos, né? É que a grande massa não sabe, a tropa não sabe, né? A tropa só cumpre ordem, né? E ganha muito pouco, né? Mas a elite da tropa é conchavada com o setor religioso, com o setor empresarial e com o setor político. É um aparelho de Estado muito forte, né? Da besta, né? Que são vassalos do sistema 666. A grande tropa não sabe disso. Tem que só cumprir ordem, né? Porque foram administrados por um rei perverso, um príncipe perverso, e isso aconteceu onde? Em Chomayal. E acontece tudo aqui novamente. E eu estou aqui, vocês é que sabem. A quem vocês darão ouvido? Ou a mim, né? Que sou o verdadeiro comandante de exército de tudo que há, ou a esse falso comandante, esse príncipe nojento que está sobre a terra, fazendo e acontecendo tudo que não presta sobre a terra. E eu vim aqui para tirar ele, e tirar todos os insos dele, todas as pragas que estão com ele, todas as sementinhas. Vocês é que escolhem. Ou ainda permaneçam no sistema 666, que anuncia que vai vir um Messias, né? Que a Escritura está se cumprindo, ou vocês verdadeiramente acordem, despertem e olhem para mim e dizem, o Messias está aí, pronto. Esse é o homem que a terra precisa. Necessita. Tá aí? Eu tenho o vento, né? A meu favor. Tá excelente, não tá? Precisa mais? Parece que não, né? Então vamos lá. Terminamos, damos essa abertura, né? Vamos dar sequência à leitura. Vamos ver suavemente aqui, né? Eu vou só ler, tá? Aí, as instruções aí vocês vão fazendo se entender dentro de vocês, né?
eu vou ler, né? Vou segurar para não exortar, porque senão é muito livro que eu tenho que abrir, né? Então eu vou procurar ler, vou ver se eu consigo só ler. Oh, vento, pode. Então vamos lá. Paramos onde é. E não fica só nisto, não. Pois ainda tem a marcação do gado humano, com tatuagens no próprio corpo físico, com nomes blasfemos ou com simbologia do governo do Anti-Merrushihai, ou com marcas com o próprio número 666 no corpo humano. Então aí vem as tatuagens no corpo, né, gente? Eu, Ruxa, alguém pode me perguntar, você é com tatuagem? Eu posso fazer tatuagem? Ele fala assim, olha, eu não vou dizer, eu não vou dizer para você o que você pode ou não fazer, o que você deve ou não fazer. Eu vou fazer uma incursão nesse assunto, em geral. As tatuagens, se fosse muito benéfica, nós teríamos nascido com tatuagem, né, gente? As tatuagens que nós temos pode ser uma mancha, uma pinta, né? É uma tatuagem, é uma marca que você tem, né? E muitos aqui vai tirar, né? Faz a cirurgia. Eu penso que não deve, nasceu com ela, deixa ela. Eu tenho várias pintas no corpo. Eu tenho uma pinta que eu nasci com ela no pescoço. Tá aqui até hoje, não tirei. Eu tenho nas costas, nunca tirei e nem vou tirar. E a tatuagem é um tipo de marcação que identifica você, a quem você pertence, ou a quem você se entrega o seu coração, os seus pensamentos, a sua vida. Então você tem que tomar cuidado. E pode ter uma cobrança futura sobre você. Quando você for averiguado por algum tipo de organização, algum tipo de pessoa, algum ser, algum tipo de sistema, né? De vez em quando, gente, o sistema mundial da besta manda eliminar uma série de pessoas. Você sabe disso? Ele manda eliminar. Primeiramente, porque eles alimentam de sangue, né? Por causa da proteína, né? E ali é uma forma de tirar sangue, só tira sangue da pessoa viva, né, gente? Então, por isso que há muitos desaparecimentos que você nem sabe, né? Há muitas criações de creche, faz ali as comunidades para cuidar das pessoas, e o fim disso aí muitas vezes é para usar o corpo da pessoa, né? O sistema ele é bem promíscuo, né? Então, aí você marca o seu corpo, você colabora com o sistema, você vai gastar bem o seu dinheiro, né? E você vai ser um gado marcado, você tem um dono. Quando você coloca uma tatuagem no corpo, você entrega a sua vida para uma organização que detém os direitos sobre aquela tatuagem, né? Então, não é benéfico você realizar essa obra de fazer tatuagem. Se você não fez até agora, o que acontece? Não faz. Se você quiser fazer, você faz. Se contudo você entender que não é necessário fazer mais, você não faz. Ah, eu quero comprar um carro. Ah, vou comprar um carro. Chega na hora, tá? Ah, não vou comprar mais não. Ah, comprar um carro não. O vendedor não vai poder te obrigar. Não, 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 não quero comprar. Você volta. Ah, comprar carro nada, ficar quieto. Ah, eu vou casar. Tá, vou casar.
compra as alianças, tudo, que negócio, mas de repente, tá, o que eu tô fazendo? Você tem o direito de voltar atrás. Você homem, você mulher, o que tem? Não é vergonha não. Ah, mas é a pessoa vai ter que entender que não deu certo. Ela vai sofrer? Vai. Você também vai sofrer? Vai. Todos os dois. Porque você vai ter que tomar uma decisão muito difícil. Mas necessariamente vai ser uma decisão bem coerente. Porque algo te avisou que você não deveria continuar nessa estrada. Ah, eu vou sair dessa estrada que está perigoso. Você sai, se o pensamento te avisou, sai fora, antes que o mal lhe venha. Né? Então, né? Por exemplo, você vai sair de casa sozinha, uma mulher, né? Ou um homem, né? Sei lá, se um homem não for bom de correr, de lutar, de tudo, ele não deve ficar saindo muito sozinho, é perigoso. Pode ter muitos malfeitores, né? Você tem que sair com um objetivo de casa. Eu vou sair, eu vou correr, eu vou treinar, eu vou pescar. Você tá com você vai sair andando assim, ó, o malfeitor te observa, te observa, te observa. Se estiver num local bem isolado, ele te pega. Ele te pega, te usa, te rouba. Aí ele pratica um crime, um delito, tira a sua vida. Né? Ele pratica um crime e faz uso do seu corpo e te elimina. E sai tranquilamente. Você fica lá jogado, jogada, até que alguém possa sentir sua falta e a sua procura encontrar você lá, já sem vida. E aquele malfeitor muitas vezes está se deleitando lá, até que a Tisaldoquiel, a justiça chega e fala assim, ó, o que você fez, hein? Não tem nem muita conversa, né? Não tem muita conversa. Aí é a hora da justiça, né? Executar sobre ele. E a Roxa, ele praticou um ato bem, bem pesado, né? Então, isso é o caso da tatuagem, né? Você tem que tomar bastante cuidado quando você for sair de sua casa. Tome cuidado, ore bem, né? O mundo, ele é muito perverso. E eu estou limpando essa perversidade do mundo. Estou tirando esses insos da terra, essas pragas que verdadeiramente está causando grande tristeza em muitos corações. E ele continua lá tranquilo. Ele não tem sentimento. Ele não tem. Aí você vai e coloca a tatuagem, né? Aí você cai na mão de pessoas que vão te cobrar. Por que você fez tatuagem? E aí, o que você vai explicar? De todas as áreas, gente. De todas as organizações vão te cobrar. Vai perguntar. E às vezes você nem sabe por que você fez aquilo. Você foi, pessoa vai com as outras. Você foi, pessoa vai com as outras. Aí eu fiz porque fulano de tal fez. Aí eu fiz. Não, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Pode ser uma pepita falsa. Toma cuidado, você vai investir naquilo. Ah, mas vou ficar tão bonita com essa tatuagem. Calma. Essa pepita, ela é falsa, ela é enganosa. Eu passei por uma averiguação uma vez, né? Já passei por várias, né? O mal querendo me eliminar essa terra, né? Eu tranquilamente, tal. Olharam o meu corpo, tudo. Olha, você não tem nenhuma tatuagem? Sim, não. Queria ver se eu tinha alguma tatuagem no corpo. Né? Para me incriminar de alguma coisa, né? E aí? Ainda que você não fez nada, que você não faz nada, que você é correto, você é correta, eles vão te julgar por aquela marca que você tem no corpo. Eles vão te julgar por aquela marca. Será um pretexto para executar sobre você a perversidade que existe no ser humano. E você não tem como explicar. Você está no beco sem saída. Não tem ninguém para te salvar. É onde o filho chora e a mãe não ouve.
Eles não falam isso? Aonde o cabrito berra e o dono não escuta. Aí acabou. Acabou você. Você vai enfrentar ali pessoas de alto teor, de periculosidade. Pode, nesse caso aí pode ser qualquer tipo de pessoa, tá? De periculosidade. Aquela pessoa que está ali para executar você em uma sentença dessa. Pode ser qualquer um tipo de pessoa. Aí pode ser qualquer organização. Isso aí eu já falo bem claro. E você perde até a sua vida. Então, você perde até a sua vida. E a sua vida deverá ter mais valor. Então é isso que eu te digo. Por isso está escrito no livro da vida. Né? Isso em 2016 eu tenho um vídeo desse de tatuagem que faz, gente. Né? Ah, eu quero fazer isso no meu corpo. Você pode fazer? Pode. O dinheiro é seu, você que vai pagar. O corpo é seu, você que vai. Mas você pode incorrer em problemas futuros. Você não sabe que na Primeira Guerra, na Segunda Guerra Mundial, eles pegavam as pessoas que tinham marca no corpo e colocavam para serem mortos, independentemente se ele era bom ou ruim. Em todos os mundos eles fazem isso, gente. Aí quando eles querem eliminar as pessoas, eles procuram um pretexto e pronto. E aí? Você com uma tatuagem no corpo, você não vai ficar mais poderoso, ou mais fraco, ou mais forte. Não vai. E criou esse mito. Ah, eu tô cheio de tatuagem, eu tô forte, você tá exibindo. Você tá mostrando que você é fraco. Que você é fraca. Você é fraco, você é fraca. Você tem que se apresentar como que você é. Forte ou fraco do jeito que você é. Aí você passa a confiar numa tatuagem que tá no seu braço, no seu pescoço, na sua perna, nas suas partes íntimas. Você começa a acreditar que isso tá te dando poder. Você está ostentando o poder através disso. A tatuagem já não fala, ela não anda, não faz nada aí. Não tem nada. Te iludiram. E você vai ficando, vai tendo mais idade, o seu corpo vai modificando, a tatuagem vai perdendo a forma. E você começa a olhar para aquilo o tempo todo. Fala assim, ó, puxa vida, como é que eu faço? Já que já tá ficando fora do lugar, meu corpo já está mudando, né? Você vai ficando mais velho, né? Aí você quer tirar aquilo, aí você vai gastar muito dinheiro. Você não tem o dinheiro às vezes. Aí você começa a esconder a tatuagem, você fica com vergonha. Você fica com vergonha da tatuagem. Você passa a ter vergonha dela. Oi, Augusto, a pessoa que tem tatuagem, você tem preconceito dela? Não, não tem preconceito nenhum. Não, de jeito nenhum. A tatuagem, ela não faz nenhum mal. A tatuagem, não, ela não tem mão, ela não tem perna. E, e eu vou ver os atos da pessoa. É diferente? Se a pessoa tem tatuagem ou não, eu observo a pessoa. Eu olho os movimentos. Eu sou bem atento. Porque eu sei do que o homem é capaz. Da maldade que existe no ser humano. Eu sei. Então a gente tem que se resguardar a todo instante. E se resguardar contra as nossas próprias ações. Né? Muitas vezes, gente, uma tatuagem ela é como se fosse um contrato, uma aliança. É um código. É um código. Né? É uma marca que indica que você faz parte do lado A ou do lado B, ou do lado C, ou do lado D, ou do lado E. E as mulheres se inclinaram a tatuar em um sentido da vida mais prazeroso, e os homens para ostentação de poder.
de fama, né? Até a roupa que você usa tem um sentido. Até a roupa. Se eu quero chamar a atenção de alguém, eu vou mostrar as minhas partes mais, assim, vou colocar uma roupa bem mostrando, eu vou ser sensual ao extremo. Isso tudo, gente, no corpo. As roupas, o calçado, o penteado. Isso tudo é como uma tatuagem. Mas tudo, gente, é moda. As coisas, nesse mundo, o sistema, o próprio sistema te induz a você tatuar seu corpo, sabia? Isso, isso é, isso é um aparelho de domínio do sistema também. Roupas, moda, música, tudo, filmes. É tudo isso o sistema ele usa. Muitos tipos de programa, de jornalismo também, no esporte. Você tem que entender o sistema, você se sair fora, né? Agora, você que tem tatuagem, eu te digo, eu não tenho nenhum preconceito de você. Você pode ouvir os meus ensinos, né? E pode chegar perto de mim todo cheio de tatuagem, não importa. Pô, eu te abraço. Mas eu te digo para você tomar cuidado com esse mundo que é eloquente em praticar a perversidade, né? né? Existe um grande preconceito na Terra, né? Então, isso é um conselho que eu dou, né? Eu não vou te proibir de fazer, de ter ou de não ter. Não, isso aí, cada um, ele faz aquilo que ele entende que ele quer fazer. E cada um, ele vai arcar com as suas próprias consequências, das suas causas. Correto? E você, na hora das consequências, você tem que ser firme. Porque se você não for firme, você se dilacera. Você tem que aguentar. Né? Né? É por exemplo, né? Você tem que entender isso. Eu estou te dando o meu exemplo, né? As pessoas procurarem em mim tatuagem, gente. Para ver quem eu era. Eu disse, eu sou Yahushua. Eu sou o criador do mundo. Só isso. Eu não estou aqui por interesse em nada. Eu vim aqui para fazer, eu vim nesse lugar para fazer isso. Esse é o que eu estou fazendo. Não vim fazer mais nada. Isso. Falei a verdade. Você deverá falar a verdade? Porque quando você mente, você incorre num perigo. De repente, a sua mentira é o que eles querem ouvir. Os que estão à sua procura. Então você fala a verdade? Aí, Roja, você tá como agora? Eu tô com essa touca aqui, ó. Na cabeça. Marrom. E eu falei assim, ó, eu vou usar o manto, a minha toalha. É isso? E vou pegar o meu cajado, o meu caiado, doutor, meu caial, doutor. A minha tesodoquial, a minha palavra. Tô assim. Então não precisamos de mentir e de criar nenhuma história. É o certo pelo certo. E pronto, acabou. Porque senão se você mente muito, você entra numa bola de neve. Aí você não tem saída mais. A sua própria mentira, ela te prende. A sua própria mentira é contra você. É? Aí, Roxa, e se eu tatuar o seu nome na minha pele? Não, não faça isso. Para quê? Não faz isso.
Não tem necessidade. Mas nem o seu nome é Arroxo, não. Eu tenho que ser coerente com o que eu falo. Se você quer uma tatuagem, faz ela aí com uma tinta que depois ela vai sair. Você vai usar só naquele momento. E depois ela vai sair. Ela vai sair naturalmente. Correto? Não é isso não é uma tatuagem, é uma pintura. A tatuagem é diferente. A tatuagem, ela penetra na carne, na pele. E é inserido os pigmentos de tinta no seu epitélio. E para a sua saúde também vai ser um corpo estranho que está em você. Pode te causar danos fisiológicos, biológicos. Pode te causar doença. O seu corpo sempre vai estar acusando uma ferida. Porque há algo estranho. O teu sistema, o seu metabolismo, o seu sistema funcional, fisiológico, ele vai estar sempre acusando ao seu cérebro que tem um problema. Ah, tem uma lâmpada ligada. Ele vai estar sempre atento. Você vai gastar uma energia eloquente com aquela tatuagem e você vai se desgastar ao extremo. Vai roubar toda a sua vitalidade. Por um tempo você vai ficar eloquente. Não é isso? Por um tempo. Depois você sente a fraqueza. Caiu aquela empolgação, né? Aquelas suas saídas, aquelas suas apresentações e tal. Aquilo foi. E a tatuagem se tornou tão comum em você que ninguém mais observa aquilo, nem você mesmo. Aí você quer outra, né? Para se colocar no topo de novo. Aí você vai fazendo. Né? É isso. Tudo vira, tudo vira uma eloquência de querer mais e mais e mais. Ah, eu tenho um carro, você não se contenta com aquele carro. Ah, eu vou querer esse outro carro. E você vai mudando, pega outro carro, pega. É assim, em tudo na vida é assim. Aí você deve frear as suas atitudes, suas ações, para você descansar um pouco, tá? Então aí, e se as minhas palavras foram pesadas no sentido, se alguém tem tatuagem, né? Você não entenda como um agravo, tá? Não, não, nada disso. É porque é necessário falar, né? É porque as próprias pessoas que fazem essa tatuagem, elas mesmo têm dúvida se elas estão fazendo certo ou se é errado. E muitas se arrependem, né? Atualmente parece que já tem, não sei, né? Pessoas que trabalham retirando tatuagem. Eu não sei como é que é o processo, mas parece que tem, né? Porque, né? Existe isso. Sempre houve isso, gente. Antigamente, né? Quando eu fui para trabalhar no estado, né? Trabalhei no estado muito tempo. Sou um homem público ainda, né? Sou um homem, não posso dizer totalmente que eu não sou, né? Sou, ainda sou. Até eu estiver aqui, eu sou, né? Sou um homem público. Um homem que tem o acesso no Estado. Eu tenho um pequeno acesso, eu tenho, mas eu tenho. Eu tenho uma pequena frecha no Estado, eu tenho. Eu posso atuar. Então, o seguinte, aí quando eu fui lá fazer essa entrevista, eles, né, você tem que tirar a roupa. Antigamente eu tirava a roupa todinha para observar se tinha alguma marca no corpo. Se você tivesse a marca, ela colocada ali. Ele tem uma marca assim, 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 assim. Olha para você ver como é que são as coisas. Existia-se uma investigação na sua vida pregressa. Existia-se. No meu tempo, era assim. No meu tempo, era assim. E você
Estudava ali para ser o profissional, e naquele tempo também existia essa investigação pregressa. E depois, já você trabalhando, existia a investigação continuava. Se houvesse algum fator que desqualificasse você, você era eliminado. E eu venci essas etapas. Com muita dificuldade eu venci. Com muita dificuldade. Tive a pique por várias vezes perder o meu direito de conquistado, mas venci com muita dificuldade. As coisas nunca são fáceis nesse mundo, né? São bem difíceis, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Então é isso, meu filho, minha filha. Às vezes um conselho que você queria ouvir está aí. Você está com vergonha de alguém? Vou perguntar para o meu pai, para minha mãe, para o meu abi, para minha amiga, para o meu tio, para minha tia, para o meu avô, para meu avô. Estou com vergonha, para minha amiga, para o meu amigo. Eu estou te falando agora, tá? Eu verdadeiramente deverei ser o seu abu, o seu pai grande, tá? Que você tem liberdade, é comigo. Tá? Então vamos lá? Vamos lá. Vamos dar sequência aqui à leitura, né? Parece que não lemos ainda, né? Vamos ver. E não fica só nisso, não. Pois ainda tem a marcação do gado humano, com tatuagens no próprio corpo físico, com nomes blasfemos ou com simbologia do governo do anti-Merrushrai, ou com marcas com o próprio número 666 no corpo humano. Então, isso tudo vem no sistema, viu, gente? Isso é influência midiática, propaganda, né? E também de várias ramificações da ciência, da cultura, e que você vai passando de um para outro, né? Consta também, consta também em todas as repartições públicas espalhadas por toda a Damar, todo tipo de símbolos Illuminatis e maçons, que servem e adoram Hassatan, na prática da luxúria e ganância pelo vil metal, o dinheiro, e riquezas na promoção do ocultismo e magia em todos os seus limites. Então aqui você pode ver que eu estou pegando no geral, tá? Aqui não tem acepção de nada, aqui eu pego no geral. Eu pego é o que há. As coisas têm que ser mostradas explicitamente. Não é isso? E muitos não se arrependem de suas más obras e nem de suas idolatrias. Não reconhecem que o Merushi Raio tem Abialrou poder e autoridade para remir os seus pecados e limpar os seus corpos das marcas do império de Rassatan, que viralizaram-se por toda a humanidade do planeta Adamayalrou, lugar onde se pode ter ser vivente de carne e sangue. Então, o planeta é um lugar que pode ter ser vivente, né, gente? De carne e sangue aqui, né? Na Terra, que é o lugar do homem. Então, eu digo, olha que o teor dessa minha palavra, meu filho e minha filha, você que me ouve. Tem poder, o meu já tem poder e autoridade para remir os seus pecados e limpar os seus corpos das marcas do império de Rassatã, que viralizaram-se por toda a humanidade do planeta Adamayalhu, planeta Terra, o lugar onde se pode ter ser vivente de carne e sangue. Então eu te digo, eu tenho autoridade para limpar todas as suas marcas que te condenam
ou que você se condena olhando para elas. Não temas. Eu sou acima disso. Eu não vim esmagar o homem, não. Eu não vim expor o homem, não. Não, nada disso. Na vida existem, né, os percalços. Cada um, ele segue um caminho na vida. Você tem que cumprir a sua vida aqui na Terra. Muitos cumprem de várias maneiras, mas eu estou aqui para todos. Independentemente se você não tem um pouquinho de pele no corpo, tatuagem de cima e embaixo, ou se você não tem uma tatuagem, eu vim no mesmo nível para os dois. Eu estou na mesma dimensão para os dois. Não há acepção alguma diante de mim. Não. Nenhuma. Eu não faço acepção de pessoas. É diferente. Eu quero ver as tuas obras, te auxiliar para que você tenha obras que verdadeiramente te libertam, que verdadeiramente não te escravizam e não colocam a sua vida em risco. Entende? Aos que se arrependem de seus pecados e de suas idolatrias e falsos e de suas idolatrias, de suas idolatrias, suas idolatrias, né? Os falsos criadores e impostores da Shaolin. Qual é a idolatria? Você acreditar nos falsos, nos impostores, nos falsos criadores, os impostores da salvação. Aqueles que dizem ter salvação, mas negativo. Nem aqui eles estão para dar salvação. Como que eles dão algo que eles não têm? Eles não estão aqui em terra, como é que eles dão? Ele vai dar a salvação como, gente? Eu posso assim, eu dou a salvação, eu estou aqui. Agora e os outros? Vai dar o quê? Nem aqui eles não têm boca. Eles têm boca, mas não falam. Por que eles não falam? Porque eles não estão aqui. Eles têm ouvido. Eles têm nome de vivo, mas está morto, não existe. Eles têm ouvido, mas não ouvem. Eles não ouvem nada. Você criou esse seu salvador, suposto salvador, esse seu suposto criador. Você criou ele não está aqui, ele não ouve, ele não anda. Por quê? Porque ele não está aqui, ele não existe. Simplesmente é isso. Você tem que ouvir a mim que estou aqui. Com toda a vossa incontinência, com toda a vossa astúcia e a vossa arrogância, eu estou aqui ainda lutando por vós. E nem assim vocês me dão crédito. Que coisa, hein? Dar crédito em alguém que não existe. Que nem ao menos esforçou um pouquinho para te livrar do pecado e da morte, das suas algemas e prisões, das suas marcas. Aos que se arrependem de seus pecados e de suas idolatrias, os falsos criadores e impostores da Shaolin vão para o reino eterno da Urulial de U. Então, aos que se arrependem, vão para o reino eterno de U, de Alrushwa, sob o Dimuru e sob o Odimuru, sob o governo e sob o Mukuyu, sob o reinado. E Alrushwa, Homerushi Raiorim. Eu que serei o governador. Eu que sou o rei. Eu que sou o governador desse reino. Eu que sou o governante. Você estará seguro. Você estará segura. Quando você abandona esses falsos criadores, essas fábulas da mentira, e você se vem a mim, acabou. Aí é a riqueza completa. Aí é a liberdade total. Para a prática do bem. Não confunda. Não confunda. Eu necessito dos meus guerreiros, das minhas guerreiras, que atiram com uma funda e acertam uma agulha a 400 metros de distância. Eu preciso desses. Isso aí eu dou treinamento, tá? Pode ficar tranquilo e tranquila. Vocês
conseguirão ser aprovados tranquilamente. Eu acredito em vocês. Mas quanto aos que não alcançam o arrependimento e permanecem nas práticas do pecado e da idolatria, por não se renderem a Yahushua, serão lançados juntamente com a besta e com o falso profeta e com Rassatã, a antiga serpente e dragão enganador dos povos e nações, no grande abismo de fogo, com pedras de enxofre, aonde haverá choro e ranger de dentes, e onde o seu bicho nunca morre, ou o sofrimento é eterno. Então pensa bem, é um sofrimento eterno. Aqui já diz sofrimento eterno, né, gente? Mas eu estou te explicando que não tem nenhuma possibilidade de reviravolta nessa minha sentença. A sentença é para cumprir. Acabou. Tentaram contra a minha vida. E aí? Tentaram interceptar a minha obra para beneficiar os ídolos, aqueles que não existem, um sistema corrupto e mercenário sobre a terra. Então, isso é fogo eterno mesmo. Não há possibilidade alguma de recuar na sentença. Aqui é o soft do soft, juízo do juízo, não tem como. É sério? Não é mais ou menos. Eu tirei os insos da agricultura, a praga da minha lavoura. Eu vou ter benevolência e piedade da praga diante dos meus olhos, de maneira alguma. Ainda que ela seja bonitinha, que pareça um fruto comestível, que pareça, mas sempre existe a origem. Sempre existe o joio e o trigo, tá? Você pode plantar duas árvores, vai ter uma que é o joio, que é o trigo, e cresce uma perto dela que é o joio. Isso é o mundo paralelo. É o governo paralelo. Isso é o mundo irreal. E ele cresce ali. Só que ele não tem fruto. Ele não dá fruto. Não dá fruto. Aí ele pode estar bonito que for. Eu vou e tiro ele. E sem benevolência, sem piedade, ele vai para o fogo. Eterno. Ele vai pro fogo, ele não adianta ali ele gemer, gritar, não, vai, acabou, pronto. Esse fogo eterno é o fogo que nunca termina. E todos serão lançados lá também, todas serão lançadas lá também. Isso, a condição é de eternidade, porque o mundo vai sempre existir, né, gente? E todos aqueles que vão entrando nessa sequência vão ser lançados, o fogo é eterno, porque o mundo sempre existe. Aí, para acabar com o fogo eterno, eu tenho que acabar com o mundo, porque o homem vai existir sempre. Se eu tiro o homem da terra e coloco a terra só de máquina, o que acontece? As máquinas vai chegar um tempo que vai enferrujar tudo, os navios, vai enferrujar os carros, os aviões, acaba-se tudo, vai ficar esse mundo tudo. Então, o homem, ele é regenerável. O homem volta a viver. E a estrutura mecânica, metálica, elétrica, não. A eletricidade existe aonde? Na queda das águas, é natural. E na luz solar. Haver-se-á um tempo que nós não necessitaremos mais dessas grandes empresas, gente. Tudo estará sobre o meu domínio. E será diferente? Por que sob o seu domínio? Isso não é muita grandeza, não. Isso não é ostentar, não. Isso que eu digo é que os homens estarão com os meus ensinos, seus pensamentos, nos seus corações. Então, por isso que o domínio será em toda parte. Em todos os lugares da terra terão os meus ensinos. E será assim, unânime. É por isso que o meu domínio ele é total. Porque
eu vou atingir essa harmonia. Isso é que é a verdadeira harmonia cósmica. E o fogo eterno continua. Continua. Porque haver-se-á que muitas coisas que nós vamos ter que limpar. Vamos ter que tirar e lançar lá. Aquele que você lançou agora, ele já foi destruído. Mas o fogo continua. Para os demais que vão ser lançados. Para os demais. Que o fogo, você já fez um fogo para queimar alguma coisa? Já viu quando o fogo está apagando, ele tá apagando, aí não tem jeito, né? Fica queimando um monte de coisa que você não queimou. O fogo não foi eterno. O fogo eterno é na qualidade de conseguir eliminar verdadeiramente tudo aquilo que é necessário que seja eliminado. Porque você não pode queimar mal queimado. Tem que ser bem queimado, mas tem que ser bem. Tem que ser remoído aquilo. O fogo ele tem que ser de extensão eterna mesmo. O sentido é esse mesmo, é como está aqui. E não tem volta. Ninguém vai melhorar isso aqui. Porque quando eu lancei no fogo eterno, eu já não tenho sentimento para aquilo mais. Acabou? Aqui já não faz parte dos meus pensamentos. Por que não faz? Porque se eu lancei, por que não faz parte mais? Se fizesse parte, eu não estaria lançado. Aí eu entro na área passional. Você que está perseguindo alguém, que você teve uma relação com ele ou com ela, aí eu falo em geral, para homem, para mulher, para todo o gênero humano e todo o ser humano, independentemente do seu libido de desejo sexual e das suas ações. Isso aí é com você. Isso aí eu não tenho preconceito, eu não sou contra isso, porque isso é natural do ser humano, né? É uma coisa pecaminosa aí, senhor? Eu falei, não, pecaminosa não. Pecaminosa é o que eu vou falar agora. Você que tem um relacionamento terminado e que ainda está tentando reaver esse relacionamento de várias formas, você viu que terminou, que encerrou, aí você começa a praticar isso, o fogo. Você começa a praticar o pecado. Quando terminou, um foi embora, uma parte foi embora, isso deve ser o quê? Lançado no fogo eterno. Acabou-se. Não tem mais o que fazer. Foi sentença dada, transitada em julgado. Não há recurso. Mas, se você usar de recursos mas, você vai estar infringindo a própria lei natural das coisas. Aí você vai causar um crime passional, porque você não lançou no fogo eterno algo que terminou, algo que não serve mais. Correto? Você tem que entender isso. É necessário que se entenda isso. Quando você entender isso, você vai chegar à liberdade, à libertação de suas obras. Você vai chegar à liberdade de pensamento, você vai ficar tranquilo. Você tem que usar o fogo eterno na sua vida. Eu tenho essa roupa aqui. Essa roupa eu não quero mais. Essa roupa agora ela não faz parte de mim. Você vai lançar onde? No fogo eterno. Chega-se. Não traz ela mais, você não quer. Acaba-se. Agora essa roupa eu não quero ela por enquanto. Aí você guarda. Você não lançou no fogo eterno? Aí você vai usar ela até quando ela não servir mais. Vai ser lançada no fogo eterno. Você não vai usar ela mais. Acaba-se. Correto?
Tem que ser assim. Este lugar aqui, eu não vou nele nunca mais, porque me trouxe grande dificuldade, grandes decepções, grandes perigos. Você lança no fogo eterno, é como se não existisse para você aquele lugar. Você não deve mais ter o teu coração. Quando eu tirei Lote de Sodoma e Amorrá, naquela região ali muito impenitente, muito perversa, de grande agressividade, de grande preconceito e orgulho, eu disse, não deve olhar para trás. Lá ficou, o fogo é eterno ali. É eterno, não adianta. Será eterno. Enquanto viver, enquanto existir vida, será eterno o fogo ali. E se você olhar para ali, você está fazendo parte do que é lançado no fogo eterno. Não cabe você olhar para ali, porque você não pode me ver. Quem mexe o fogo sou eu. Você não poderia me ver. Eu estava ali executando a minha sentença. Ora. E você olhou para trás. Eu disse para não olhar, porque eu estava ali e ninguém poderia ver a minha face tal qual ela é. Ninguém suportaria. Você pensa que lá eu teria que conferir se verdadeiramente foi eliminado tudo que tinha que ser eliminado. Eu estava ali. Eu sou o fogo. Eu materializo. Quem sou eu? Sou o fogo consumidor, devorador de toda impiedade, toda maldade. Isso é verdade. Eu sou o fogo. E você olhou para o fogo. Você quis ver alguma coisa. Para depois me incriminar de alguma coisa. E você entrou também na bagatela do julgamento ali, ó. A bagatela foi lançada no fogo eterno. Acabou-se. A minha compaixão de ti, ela durou até quando você não olhava para trás. E outra vez diz a Escritura, aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, você tem que ir para frente. Se você voltar, você vai sentar, vai ficar ali sentado. Não, tem que ir para frente. Se você olhar para trás, vai dar problema. Você vai perder de onde você tem que ir. Você está dirigindo, você começa a olhar para trás, uma hora você bate o carro, você morre. Então é isso. Então vamos lá. Vamos ler de novo esse fogo eterno, né? Interessante, né? Isso é muito interessante, né? Essa aqui é a minha palavra, né, gente? Não há como, né? É, a palavra é o russo, né? É o livro da vida, né? Por que que eu digo que é tão importante você acreditar em mim que estou aqui? Porque depois não tem choro e nem vela. Não adianta colocar vela no seu caixão e nem chorar. O fogo irá te abraçar verdadeiramente. Não tem recurso. Você nunca passou no julgamento? Não sabe o que é um julgamento, né? Não sabe, né? Eu sei. Eu já passei. Na sala dos tribunais de justiça. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque lá eu tenho que lançar tudo, né? Que tem que ser lançado, né? Mas quanto aos que não alcançam o arrependimento e permanecem nas práticas do pecado e da idolatria, por não se renderem a Yahushua. Então, qual que é o pecado? O pecado é não se render a mim, tá? Olha aí, viu? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Não é isso não, sou. Toma cuidado. Eu tenho autoridade de perdoar qualquer pecado. Ainda que você tenha que cumprir as suas quedas aqui na terra, né? Cumprir as suas penas, cumprir
cumprir, né, os seus desfavores, né? Mas na questão do pecado, para anseio de eternidade, eu tenho autoridade. Então, qual que é o pecado? É não se render a mim? Que quando você não se rende a mim, você permanece na idolatria, na feitiçaria. Olha bem a seriedade da coisa, gente. A escritura é necessário que se entenda, mas esses homens malditos e perversos, eles pegaram a lei, a escritura, e só para beneficiar eles, para colocar medo no você, né? E para fazer acepção de pessoa, para apontar as obras das pessoas e criminalizar as pessoas, e desfazer das pessoas, e colocar à mercê da sociedade, à margem da sociedade, à margem dos cultos religiosos deles, ecumênico, da sociedade deles. Então, aqui, ó, olha aqui o que é o pecado. Olha aqui verdadeiramente o que é o pecado de morte. Olha o que é o pecado de morte. O que é a blasfêmia? É a blasfêmia que não tem perdão. Olha o que é, olha o que é a blasfêmia. Olha o que te leva ao fogo eterno. Você pode ser rico o que for, você pode ser forte o que for, você pode ser inteligente o que for, você pode ser fraco o que for. Se você comete esse pecado dessa blasfêmia aqui é a blasfêmia. Aí você vai ver o que acontece com você. E isso aí é um conselho que eu tô dando, tá? Tô te abrindo os olhos. Mas quanto aos que não alcançam o arrependimento e permanecem nas práticas do pecado e da idolatria, qual que é a condição de você permanecer no pecado das práticas da idolatria e da feitiçaria? Qual que é? As práticas do pecado e da idolatria, qual que é? Idolatria com pecado e feitiçaria, qual que é? Por não se renderem a Yahushua, quando você não se rende a mim, quando você verdadeiramente não chega à conscientização que eu sou o remidor, o seu salvador, que eu sou o Messias, que prometido em toda a escritura, você permanece na idolatria, permanecendo na idolatria, você permanece nas práticas do pecado, e isso lhe acarreta o quê? O fogo eterno. Se renderem isso é o pecado iminente, isso é o pecado que te leva verdadeiramente à inexistência, te leva ao fogo eterno, a condição de não existir mais. Isso verdadeiramente é o pecado de blasfêmia, que é tão discutido em toda a humanidade. Isso já era, gente. Isso já acontecia na aliança, né? No Antigo Testamento, né? Na Sandorim, né? Muitos eram verdadeiramente lançados no fogo, né, gente? Por causa disso. Não criam em mim. Era isso. E depositava a sua esperança nos ídolos. Aí o que acontecia? O fogo descia. Que é mal mesmo. É verdade. E não se renderem a Yahushua. Serão, né? Agora são lançados, que eu tô aqui, né? São lançados juntamente com a besta. Então, quando você vai, aquela besta que operou em você, né, através dos seus dogmas e tudo, e da sua crença nos ídolos, ela vai no você. Aquele espírito é com você, e você só lançado no fogo eterno. Então por isso que ele lança juntamente com a besta. E o falso profeta, o falso espírito. E a besta, você aqui, você é a besta. Aí você é a besta e o falso profeta, que é o falso espírito. E com Ra-Satã, que é o organizador disso tudo. Que criou essa fábula. Não é isso? Então vai ser você que está munido de quê? Montou na carruagem da besta,
com as rédeas do falso profeta e com as cartas de Satã na mão para a prática da perversidade e maldade. Vocês são lançados ali, ó. Porque essa besta, isso aí é organização, gente, são as nações, a besta. E os homens fazem parte disso. Eles se agruparam, então são lançados juntamente com ela e com o falso profeta, com o vinho da grande prostituta. O vinho representa esse falso espírito, o espírito do erro, do engano. E com Satã. A Satã é o sistema, tudo que envolve isso aí. É o conluio disso aí, a combinação de todos esses fatos que determinam essa orquestra delituosa, criminosa, essa facção que sai por toda a terra. Então, é lançada onde? A Satã. E aí ele é o quê? Ele é o antigo sistema, é a antiga serpente. A antiga sabedoria, não é isso? Seja prudente com a serpente, então. É a antiga sabedoria, pensa bem. E dragão, antiga serpente e dragão, ao mesmo tempo que ele usa de sabedoria, que ele usa de prudência, ele usa de quê? De engano. Que é o quê? Esse sentido de dragão é enganador. Ele é enganador. Na realidade, ele está te enganando. Ele está com as mãos postas em toda a sua riqueza. Ele quer a riqueza toda para ele. Ele quer o globo terrestre para ele. Ele quer extrair da terra tudo que é riqueza para ele. Então ele vem nessa forma de dragão, devorador. Abocanhando tudo. No sentido de enganar. Esse dragão é espiritual, viu, gente? Não é material, não. Enganador dos povos e das nações. Ele engana as nações. Ele faz joguete, faz comércio com as nações. E as nações caem. Enganador dos povos e das nações. Aqui eu não falo que eu vou lançar as nações e os povos, não, gente. Eu vou redimir as nações e os povos. Eu vou lançar o que praticou a perversidade. Os povos e as nações eu vou salvar. Porque eles foram enganados. Então, o enganador dos povos e das nações. Os que forem enganados dos povos e das nações, eles vão ser lançados com a besta, esse tipo de besta. Aí, verdadeiramente, eles se optaram em permanecer contra mim. Isso é que fala, que arrebentou grandes exércitos para lutar contra o rei de Oxuru. O rio de Aljoreitou aí. E com o falso profeta e com a Satã de serpente, o dragão enganador dos povos e das nações, no grande abismo de fogo, com pedras de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes. E onde o seu bicho nunca morre. E onde o seu bicho nunca morre. Pensa bem. Isso é um verme, gente. Isso é um verme que atacou a humanidade. Ele nunca morre. É um verme. O seu bicho nunca morre. É um verme. Ele não morre. Por isso que o fogo tem que ser eterno. Porque se não deixar fogo eterno, ele procria ali. Ele sai. Você está entendendo por que o fogo tem que ser eterno? Que é um espírito. É um bicho. É um verme que entrou. E tem que ser lançado no fogo. Nunca serão apagados os seus pecados. Não serão perdoados verdadeiramente.
Ele nunca morre, ele está sempre vigente, dizendo, verdadeiramente eu estou aqui porque verdadeiramente é verdade de eu estar aqui. É mistério de eu estar aqui, segundo o julgamento de Yahushua. Porque eu continuo ainda da mesma forma, mesmo o fogo eterno, ele vai continuar da mesma forma. Ele não vai se arrepender, não houve nele arrependimento. O não arrependimento dele será eterno, assim como o fogo será eterno. Então, para que ele não venha a sair mais, o fogo não deixa. É uma separação, é uma sentença. Esse fogo, gente, é sentido de sentença. Você pensa em fogo, né? Material, tá? Um fogo material é uma sentença. Eu vou manter produtos que queimam lá até tiver o que queimar. E o combustível ali para esse fogo é o quê? É o pecado. Ele fica queimando. O bicho nunca morre. Ele é um testemunho eterno que existiu aquilo lá, ó. Tá vendo aquilo ali? É o testemunho, aquilo é um fogo. Está ali queimando, gente. Para que todos olhem e falem assim, verdadeiramente eu não quero estar ali nunca. Um rei, ele tem que saber manter o seu reinado e a harmonia do seu reino. Como é que você vai tirar um testemunho desse? Você tem que deixar. Você tem que contar isso. Mas coisa tão triste, não, mas isso é o sentido de julgamento do rei. Agora, uma pessoa vai, uma mulher sai na rua, a pessoa vai, pega ele e faz o que quer. E se não tiver nenhuma sentença firme sobre isso, qualquer um vai dando o direito de pegar uma mulher e fazer dela o que quiser. Aí não, né? Então tem que ter uma sentença muito veemente, tem que ser uma cobrança muito forte sobre isso. Porque ninguém pode fazer isso com ninguém. Maltratar ninguém. Ah, olha, Ruxo, mas se for um homem vai fazer, se fizer isso com um homem também, você não pode fazer isso. Você usou de muita covardia. Você usou de uma força que a pessoa não teve como sair fora dos seus braços. E você fez o que quis, não pode. Isso aí, a punição é de fogo eterno. Isso é o sentido lá que eu dei, tá? É o sentido que eu dei. Entendeu? É o sentido que eu dei lá, ó. Porque quando não há arrependimento, o bicho volta a praticar tudo que ele praticou. Então, esse bicho não morre, ele nunca vai se arrepender disso. O bicho está ali na carne. E esse bicho deveria estar no fogo ali, cercado, preso, aprisionado para sempre. Esse fogo eterno é uma prisão para sempre, gente. Não pode sair de jeito nenhum. Se sair, faz besteira. Você tem 2 galos índios, não tem? Tá. 2 galos índios de briga. E você sabe, para disputa do território, se os dois se encontrar, vai até um matar o outro, vai? Ou então os dois morrem, de tanto ataque que um sofre do outro. Eu conheço do assunto. Já tive muito galo índio. Você tem que colocar em 2 cercados, um né, separado do outro, mas você tem que certificar que os 2 cercados não tem possibilidade nenhuma deles sair dali. E nem de vir uma pessoa, um malfeitor, e abrir a porteirinha ali para ver o circo pegar fogo. Você tem que certificar, porque senão vai dar problema. Um vai sair para fora e vai arrebentar o outro lá no outro cercado e um vai vir a óbito. Eu sei disso. Então, tem que ser, essa prisão para Satã, ela tem que ser eterna mesmo, não tem como sair não. Não existe possibilidade alguma. Porque se sair, faz besteira. E faz tudo de novo. Ele não fez tudo de novo? Ele ficou preso um tempo, saiu, enganou tudo de novo? Pronto.
Aí agora, nessa vez, é eterna. Nesse aqui é eterno. Ele teve uma prisão assim, paliativa, preliminar, né? E ele soltou de novo. Para que ele soltou de novo? Para eu ter certeza que o homem teria se arrependido dos seus pecados. Mas eu vi que muitos não se arrependeram dos seus pecados. Voltou com ele, adorou ele. E aí? Aí não tem jeito, né? Eu dei a segunda chance, não teve jeito aí. Aí, nessa vez, findou aí, eu peguei e lancei no fogo eterno mesmo. Lancei aqueles que foram contra mim, no excesso, que verdadeiramente não se arrependeram e nem se voltaram para mim. Então, aí não tem jeito mais. Aí é a tacada final. Isso aí é a sentença final. Não cabe recurso mais. O bicho nunca morre, ou é. O sofrimento é eterno. Separados para sempre da presença de U, da minha presença, que é a vida, a rainha existente e a Urulhau, a luz, para satisfação e gozo no viver de qualquer ser, tanto na forma de homem, tanto na forma de um Malarim, isto é, na forma angelical. Estes seres desobedientes ficam separados também do Muriú e Orrushua, o Rim, e de seus escolhidos, que é o Orolial Orrushua, que é o meu corpo. E nunca, jamais entrarão na nova Yahusha Alaim, cidade de Ugavoa, cidade de Orrushua Altíssimo. Mas para os que recebem Orrushua haverá uma nova Adamayahú, uma nova terra, e novos Shomayal, o novo homem salvo por Mehushihai, por Yahushua, nunca, jamais sentirá tristeza, nunca provará a mat eterna, nunca provará a morte eterna. O Shua-Meshahu, o sol, não dará mais a sua energia, a sua luz, pois o Messias, eu sou, o Messias é a Urulhau, a luz que ilumina a todos os habitantes do reino eterno de U. Um reino que subsiste, né? Que existe para sempre, de eternidade a eternidade. Tudo é diferente, tudo será diferente deste sofrimento que encontramos aqui neste Olam. Vão, neste mundo vão. Transitório e Intizadek. Eu coloquei Intizadek. O que é Intizadek? Sem justiça, sem Tizadek, tá? Eu coloquei um pronome de negação português, né? De contrário, na palavra hebraica Tizadek. Intizadek. Transitório e Intizadek. Esse mundo ele não tem justiça. Por mais que os homens possam querer apresentar a justiça do sistema, mas não há. A verdadeira Tizador, que é a justiça, é comigo. É por isso que eu trago esse novo mundo comigo. Por tais motivos que Mehushihai vos diz que vale a pena lutar e perseverar em crer no Shuan, Rodishua e Alrosso. Ou crer em mim, né? Será muito... Vamos terminar aqui, né? Por tais motivos que Mehushihai vos diz que vale a pena lutar e perseverar em crer no Shuan, Rodishua e Alrosso. Então vamos parar por aqui. Então, e seria muito sem lógica, né? Eu mandar vocês acreditar no El Rushwa se eu verdadeiramente não estou aqui, né?
Eu, eu estou mandando vocês acreditar na Yahushua porque eu tenho segurança que verdadeiramente eu sou Yahushua, que vocês não serão enganados. Ah, eu estou à frente do meu exército. Eu estou no barco. Como que você entra numa embarcação sem um piloto, né, gente? Você tem coragem de ir em alto mar sem ter um piloto ali para direcionar o navio, que tenha a base científica, né, técnica de conduzir aquela embarcação? Eu não entraria, de maneira alguma. É por isso que é um grande risco você estar aí declarando os falsos criadores, né? Ah, o criador vai vir, antes tal, tal. Toma cuidado, eu tô aqui, gente. Eu tô aqui. As pessoas creram em mim porque... Sempre as pessoas creram em mim porque eu estava aqui, ué. Sempre foi assim, ué. Quando eu chego é que verdadeiramente as pessoas vão acreditar em mim. E as pessoas sempre estarão aqui para acreditar em mim. O que você acha? Então vamos encerrar aqui, né? Ficou pesado hoje, né? Muito. Eu tive que reduzir muitas exortações, muita explicação, né, gente? Tem que reduzir, né? Tem que reduzir para... Porque senão fica muito extenso, né? E eu tenho que manter aproximadamente essas tarefas nessa porção, né? Então o livro da vida, você pode ver que é muito extenso aqui. Essa parte que eu li aqui, gente, eu não li nem uma folha, né? Isso aqui dá uma discussão enorme. Dá uma discussão enorme, dá um debate muito grande, gente, muito eloquente, para que nós verdadeiramente possamos chegar, né, a entender as escrituras tal qual ela é, né? E quando você for vendo os escritos de Yahushua, for ouvindo a minha voz, você vai entendendo que eu sou o Messias. Você vai ver a minha essência em você. Aí você vai assim, puxa vida, mas esse é o Messias mesmo. Esse é o Messias. Esse é ele. E ele voltou. Aí eu voltei para você. Quando você me reconhecer, né, não sei que parte da sua vida, aí eu vou ter voltado para você. Se assim, oh, ele voltou, tá aí. Mas precisa ainda de muito esforço ainda, né? Eu tenho que perseverar, né, por você. Eu, Rojo, por que você persevera em lutar, em fazer o seu trabalho, suas tarefas? Por causa de você. Simplesmente só por causa de você que eu persevero em fazer as minhas tarefas. As minhas mãos estão estendidas por causa de você, né? Por causa de você. Eu luto por você. Eu venho lutar por vocês. E eu bem sei que em certo tempo das vossas vidas, vocês se despertarão e entenderão que os recursos que vocês acreditam, que vocês buscam, não faz sentido. Assim, esse é o Messias. Aí você vai ter força de declarar e enfrentar o sistema, enfrentar os seus líderes religiosos, enfrentar os seus pais, os seus amigos, falar assim, ó, o Messias aqui, ó. Me chama de louco, me chama de louca, não importa. E a Roxa é muito mais louco, muito mais louca do que eu. Eu tenho guarita, ele está em mim, eu estou nele. Nós somos verdadeiramente loucos para manifestar toda a grandeza existente e existencial da criação vindoura. Aminal, ol. Sim, Yahushua.